Hoje vamos falar de um tema que interessa sobretudo aos pais, aos educadores, a quem tem crianças pequenas. E então eu vou começar com uma frase provocadora que se baseia aqui muito na visão da biodescodificação. Os filhos, até determinada idade, não ficam doentes. Somos nós que os deixamos doentes. Isto acaba por ser um bocadinho provocador. Até que ponto é que a nossa postura, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, etc., vai influir disto? Então, esta resposta não é fácil. Claro que existem conflitos inconscientes que as crianças vivem, mas não os vivem da mesma forma que os adultos. São conflitos que nascem das suas necessidades que não foram satisfeitas. E quanto mais pequenos eles são, mais são daquelas necessidades muito, muito básicas em como na questão do comer, na questão do dormir, na questão do afeto em forma de contacto físico. E à medida que os vemos crescer, as suas necessidades vão sendo cada vez mais refinadas, vão sendo cada vez mais diferentes, vão sendo cada vez mais complexas. O que leva àquela questão que tanto falamos de vínculo, de apego seguro. Então, cada vez mais nós temos informação sobre o que é que as crianças sentem, sobre como é que as crianças vivem e se adaptam ao meio, e muitos autores falam e reverbam que a situação emocional da família onde aquela criança está, do ambiente onde aquela criança está, tem um impacto brutal no seu desenvolvimento cognitivo e emocional e também na forma de se relacionar no futuro e também na forma de poder desenvolver ou não determinado tipo de patologias. Então a mãe e o filho estão totalmente conectados desde a concepção, segundo alguns autores, até aos 7 primeiros anos de vida. Apesar de haver autores, como o caso da doutora Laura Gutman, da Biografia Humana, como o caso de outros autores também importantes neste estudo, alguns pós-boylianos, que afirmam que as crianças até aos 3 anos experimentam uma fusão emocional com a mãe e vão dividir com ela esse corpo emocional. E então assim a criança vive as emoções da mãe. E nesse momento elas não conseguem se distinguir as suas emoções das emoções da mãe. Então, em biodescodificação, existe um período que nós chamamos de projeto sentido, que ele vai desde a concepção até 3 anos, 5, usando aqui a teoria do apego, ok? Onde a criança grava uma série, um determinado número de programas que vai desenvolver ao longo da vida. E gravam-se programas desejados e programas não desejados. Então grava-se toda a informação da situação do casal, a quando da concepção, a situação da família, todas as emoções da mãe, todos os seus conflitos, todas as suas dúvidas, inclusive até situações sociais e situações históricas. Então toda a informação da gravidez também nos apresenta informação, também acaba por ter um impacto brutal no desenvolvimento daquela criança, na criação de vínculos de apego. De modo, a forma como nós chegamos a este mundo, como o bebê recebe todas as experiências da mãe, nessa altura vão ter impacto na sua fisiologia, vão ter impacto na sua forma de se relacionar, vão ter impacto na forma de criar vínculo. Então, até aos 7, estas crianças são uma autêntica esponja emocional, porque o seu neocórtex não está totalmente desenvolvido. Então, elas vão ser muito sensíveis às emoções, que vai ser a principal linguagem e a principal forma delas perceberem o mundo. Assim vai ocorrer com a patologia, com a doença nas crianças. Elas vão refletir os seus conflitos, os seus próprios conflitos inconscientes, que vão estar muitas vezes em consonância com os conflitos internos vividos na família e, em particularmente, os conflitos internos vividos por aquela mãe. Então, os filhos são o espelho mais amoroso que nós temos para nos dar o feedback do que se passa na família, do que se passa no lar. Por exemplo, uma criança que tem uma dor de barriga constantemente quando vai para a escola, quando vai para a avó, quando vai para o avô, por aí adiante, está a expressar uma dificuldade
que pode ser da própria criança ou pode ser da mãe de gerir algo que está a acontecer. Por exemplo, uma criança que tem bronquite ou asma com frequência, ela está a dizer assim: alô, stop, há aqui um ambiente tóxico em casa, há aqui dificuldades de relacionamento. Por exemplo, as crianças com otites frequentes, expressa aqui uma irritação da mãe por ouvir algo que não quer ou por não se expressar algo que necessita. Ou seja, nós podemos continuar aqui com N exemplos. O objetivo aqui não é fazer o splash, não é encontrar as culpas, mas se nós queremos ajudar os nossos filhos mais pequenotes para que estejam mais saudáveis e evitar esse sofrimento, aqui a questão de tomar consciência e mudar a forma como nós reagimos às nossas emoções, a forma como eu tenho a minha regulação emocional é importantíssimo. Então é necessário nós, educadores, pais, ocuparmos de nós. Estamos nós regulados? Temos nós uma regulação emocional satisfatória? Não podemos regular se estamos desregulados. Então, tomar consciência das nossas próprias emoções enquanto pais, enquanto educadores, expressar aquilo que eu sinto, poder me permitir verbalizar as minhas dicotomias, os meus medos, os meus transtornos, os meus traumas e procurar ajuda. Mas uma coisa que eu costumo dizer aos pais e costumo dizer aos educadores: por favor, não finjam que não se passa nada, não peguem nos vossos filhos e vão dizer assim: tu tens um problema, então vou-te levar ao psicólogo, ao terapeuta da fala, etc., e ele que resolva. Não. Sim, é necessária essa ajuda, mas é preciso que aquele pai, que aquela mãe, que aquele educador faça também o seu processo, porque senão não se vai ocorrer transformações. Porque as crianças, dentro da sua inocência, elas percebem muito mais e elas mostram-nos muito mais o que é que se passa na realidade na família. Mostram-nos a realidade do que é que se passa neste inconsciente. Assim nós temos uma oportunidade que a vida nos dá para nós crescermos, para nós tomarmos conta de nós e para nós melhorarmos também a relação com os nossos filhos. Nós cuidarmos e olhar para as pequenas patologias deles, como os alertas e uma chamada de atenção, para aquilo que nós não estamos a viver bem, para aquilo que nós, como educadores, como pais, não estamos a saber assimilar, a saber resolver, a saber integrar. Então, se estás nestas condições, procura uma ajuda que te dê alguma regulação emocional, alguma sustentabilidade para que tu possas dar aos teus filhos, para que tu não hipoteques a vida destas crianças. Esta era a partilha que eu tinha hoje para ti. Fica bem a melhor ainda.